todos os aniversariantes de hoje, né? Todos os aniversariantes, que Deus abençoe, que dê muita saúde, muita prosperidade a todos aí, né? Vamos lá. Ok? Nós estamos falando com Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, e estamos falando com Telêmaco Borba, região. Vamos conversar agora com uma pessoa que tem um projeto muito legal, a Priscila. Priscila, ela tem um projeto, ela é diretora executiva da... Se eu tiver errado, Priscila, tudo bem, Priscila? Bom dia, diretora executiva da Burburinho Cultural. Aí sim, tudo certo com você, Priscila? Tudo certo, tudo certo. Maravilha, que prazer estar falando contigo. Quando eu vi esse projeto aqui, eu achei muito legal, cara. Achei muito legal porque eu sou um apreciador dessa arte, sabe? Então vocês estão com um projeto chamado Projeto Arco-Íris, né? É isso? Exatamente. O Projeto Arco-Íris é um projeto de grafite no qual estamos em 7 escolas realizando e transformando através da arte da cultura urbana. 7 escolas, estamos chegando em Curitiba agora, semana que vem. Uhum. Essas escolas que vocês estão, é aqui no Paraná, Priscila? São escolas públicas, na verdade, Curitiba é uma das cidades que está recebendo o projeto. São Certo. 7 escolas em 7 cidades diferentes. Já passamos por Guaratinguetá, já passamos por São Bernardo do Campo e estamos chegando em Curitiba. Tá. E isso vai ficar em Curitiba ou a ideia é se estender para outras cidades do Paraná? Na verdade, o projeto ele nasceu com a proposta de revitalizar 7 escolas de 7 cidades diferentes. Né? Esse projeto é um projeto de Lei Rouanet e as escolas são selecionadas muito a partir da nossa relação com as secretarias de Cultura e ou Educação e através da indicação de patrocinadores. Né? E as escolas escolhidas são escolas públicas em que a gente entende que é um lugar que precisa ser revitalizado. Assim. E aí nós fazemos 5 dias de oficinas de grafite com as crianças da escola. E no 5º dia a gente monta uma revitalização a partir de um painel construído pelos alunos e também de um painel de um grafiteiro que é convidado a revitalizar essa escola. Uhum. Eu queria sair até um pouco desse conceito direto do projeto e falar um pouco sobre o grafiteiro em si, porque se vocês estão com esse projeto, vocês estão convivendo bastante com essa arte. Eu queria que você falasse um pouco exatamente sobre isso. O que o grafite significa no olhar de uma cidade? Muito legal essa pergunta. Na verdade, me perguntaram recentemente por que o grafite, né? Porque quando a gente pensa em uma revitalização, num trabalho artístico dentro de uma escola, existem muitas possibilidades, né, de trabalhos artísticos. Mas o grafite, ele tem uma importância porque ele está, primeiro, ele está num lugar de representação do cotidiano, da cultura urbana, né? O grafite, ele tem um lugar próximo da vida das pessoas porque ele está na rua. Então, assim, quando a gente pensa numa arte visual, o grafite é um tipo de manifestação de artes visuais, onde os muros são as telas, né? Então, quando a gente entende a importância do grafite dentro de uma experiência, numa realidade cotidiana, numa realidade urbana, ele tem um significado muito especial. Pensar ele dentro da escola, ou seja, a gente está pensando numa arte que aproxima as crianças de um universo artístico, de uma fruição artística, num potencial de representação. E aí esse grafite, ele também tem esse lugar e essa potência de identificação. Lembrando que o grafite, né, ele nasce como uma manifestação marginalizada, porque ele vem do piche, né, de um tipo de representação que vem de uma cultura marginalizada. Mas ele se ressignifica e ele ganha muros e ele também se transforma numa arte ainda de resistência, mas que vai ganhando uma potência urbana muito forte. Uhum. Portanto, é uma maneira da gente estar trazendo isso
também para dentro da escola. Qual que é a O projeto diferença, artístico, Priscila? Até para as pessoas captarem, entenderem melhor e até. Qual que é a diferença de um grafiteiro e um pichador? então, o pitch tá ligado a um tipo de assinatura em que você vai dentro de um lugar não autorizado e deixa sua marca ali sem alguma autorização, né? O grafite, a maneira como você utiliza o muro da cidade para transformar ela numa arte tem diferentes técnicas diferentes técnicas. Pode ser pelo jet, pode ser pelo muralismo, ou seja, você não precisa usar o jet, o spray, para fazer um mural. Você pode usar apenas a tinta e o pincel. Agora, o piche, ele está ligado a uma não autorização e a uma assinatura, que é essa que a gente muitas vezes observa na cidade, nos lugares altos, enfim, Aham. ele vira como um lugar de margem, de assinatura marginal. Exato. A questão do grafite, vocês devem ter estudos já de que ele aumenta a autoestima das pessoas que ali se relacionam e convivem, né? Sim, na verdade, você está falando de quem existe. Um dos projetos que a gente realizou antes do Arco-Íris foi em Heliópolis, em São Paulo. E tem um dado muito interessante para trazer para vocês. Muitos lugares. Heliópolis é uma das cidades, é uma das favelas mais periféricas de São Paulo, né, maiores, em número populacional, inclusive, e violentas. E a gente lá revitalizou 40 muros. Em todos os lugares que a gente revitalizava com painéis, eram lugares que começavam a ter mais cuidados. E a população passava a cuidar daquele painel, e um deles tinha um chão assim na frente. Isso foi tirado. Então, assim, tem um lugar de autoestima, porque tem um lugar de identificação. E olha que interessante, quando a gente pensou em escola e pensamos que esse painel está sendo também produzido pelos alunos, foi pensado dentro de um contexto pós-pandemia, em que a gente queria que os alunos passassem a ter uma relação de pertencimento mais próxima com a escola. E esse grafite tem esse lugar da importância de autoestima deles como uma forma de expressão. Uma expressão artística onde não só eles se expressam através da arte, como também estão cuidando do seu patrimônio, que nesse caso é a escola. Uhum. Olha, eu até digo nesse sentido da autoestima das próprias pessoas que passam nos arredores, né? Quando você passa num lugar que você vê um grafite bonito, uma pintura bonita, bem feita e tal, é, é, e daí você gosta, né? Você brilha teu olho, você valoriza mais aquele lugar. Eu tenho praças que a gente conhece, que eu conheço, que eram abandonadas, né? Que tem assim muros perto e tal, e que de repente foram lá, fizeram uma obra de arte. Aquilo é uma obra de arte e que muda o conceito. As pessoas começam a cuidar mais daquele espaço, né? Tem disso. Sem dúvida. Na verdade, você falou bem, é uma obra de arte, né? A Uhum, diferença é que a arte ela está às vezes numa uma lógica mais estruturalista de equipamento cultural dentro do museu. O uhum, grafite, ele transbordou isso, a cultura urbana transborda. Não só as artes visuais através dos uhum, painéis e dos murais cotidianos, mas também a dança, né? Enfim, a arte de rua. E a revitalização de espaços urbanos a partir do grafite acontece em muitas cidades e minimiza a violência, muitas vezes. Às vezes são espaços que são de extrema vulnerabilidade socioeconômica, espaços uhum, violentos. E aí você revitaliza pelo um trabalho de arte urbana, pelo um trabalho de grafite, né? E aquilo te emociona porque aquilo ali leva você muitas vezes ao que a gente chama de catarse artística. Dependendo da maneira como aquilo te toca, uhum, aquilo te leva num lugar de muita identificação, de muito acesso à sensibilidade, de muita entendimento de representação e uhum, sem dúvida muitos espaços já foram revitalizados uhum, através do grafite. Aqui no Rio de Janeiro, a zona portuária do Rio de Janeiro foi toda revitalizada por murais de grafite.
né? Em São Paulo, você roda São Paulo inteira, você vê grandes painéis. Tem uma cidade aqui no estado do Rio, chama Cidade de Queimados, já foi considerado o pior IDH do Brasil, cidade mais violenta do Brasil. Lá tem um espaço chamado TEL. O TEL, ele tinha corpos abandonados ali. Ele foi todo revitalizado pela arte urbana e ele se transformou num polo cultural, né, com grande efervescência de expressões culturais. Sem dúvida, o grafite tem esse poder, essa potência que a arte, na verdade a arte tem, né, esse potencial, mas o grafite ele tem esse lugar de revitalização de espaços. Certo. E E ele é por muito que potente. vocês já pensaram em ampliar essa ação que vocês estão fazendo, primeiramente nessas escolas, indicada aí pela Lei Rouanet, que muitas vezes foi criticada? Eu sou um defensor árduo da Lei Rouanet, é fantástico a Lei Rouanet, que dá essas oportunidades, de estender isso para outras escolas, porque isso independe só de questão cultural, de questão. Isso até eu acho uma forma de separatista, isso, sabe? Ah, vamos fazer uma ação numa escola lá, porque aquela escola é de uma região mais humilde, mais pobre, mais não sei o quê. Não, cara, eu acho que o grafite ele cabe para todas as etnias, todas as classes sociais. Sem dúvida. Gostaríamos muito. Acho que o projeto ele já está sendo aprovado para o próximo ano. Existem muitas maneiras da gente conseguir viabilizar recursos públicos para a cultura, para a educação, né? A Rouanet é uma delas. Foi muito criticada porque as pessoas associam a utilização dos recursos públicos a artistas que foram considerados, né, usurpadores de recursos. Não é isso que acontece, né? O que acontece é que a gente utiliza recursos públicos para devolver à sociedade projetos como esse, que é o projeto Arco-Íris. O nosso interesse sempre foi ampliar, né? Então, a princípio, são 7 escolas, mas a gente já está aprovando o ano que vem e estamos abertos a qualquer pessoa que tenha interesse para a gente entender a maneira da gente estar chegando em outras escolas. Como é que a gente chega na escola? Através da Secretaria de Cultura ou Educação. No caso, em Curitiba, Paraná, foi através da Secretaria de Educação. A gente chegou na Secretaria Estadual e na Municipal, no caso, mas foi a estadual que nos ajudou indicando uma escola em especial. Mas a gente poderia, né, ampliar e muito, não só através de leis de incentivos federais, mas através de recursos estaduais e através de recursos direcionados por emendas parlamentares. Enfim, podemos. Eu Eu acho vou, eu que vou, eu vou passar para nosso secretário de Cultura aqui, e daí eu passo o contato depois para a Bilene, por favor. para vocês fazerem um contato. Nós temos um secretário de Cultura aqui no município de Ponta Grossa, uma cidade que passa de 400 mil habitantes, e que é um cara extremamente atuante, o Portugal, né? E olha que legal, ó, tem um procurador da cidade, respeitadíssimo, um amigo particular, um advogado, que é procurador do município, inclusive, ele mandou uma mensagem aqui agora. O grafite é uma forma de expressão cultural muito ligada ao hip hop e a forma de extravasar emoções e sentimentos, eventualmente, das pessoas mais sofridas. Mas tem grafiteiros hoje que são artistas dos mais valorizados por todo mundo. Achei o projeto desta moça sensacional. Esse é o Dr. Márcio Rezende, que é, inclusive, um procurador do nosso município, que pode também nos ajudar a fazer essa relação de contato aí com o Portugal, que é o secretário, não sei se é secretário de Cultura do município, para de repente fazer essa ação aqui na nossa cidade. Nós tivemos aqui uma ação, né, Jéssica, de grafiteiros ali perto do shopping, ele foi feito, né, um painel muito legal, né? Sempre tem. Eu só não sei qual que é, não sei exatamente por onde que eles fazem esse chamamento, mas eu sei que tá ligado ao pessoal dos artistas
do hip hop aqui de Ponta Grossa. Isso. E daí eles fazem, às vezes, batalha de rap, fazem tipo um domingo, né, todo. Então Uhum. faz batalha de rap, estão ali trocando ideia com o pessoal e faz essa revitalização. De aproveitar até fazer uma pergunta, não sei se já Diga. tocou nesse assunto, mas quando vocês fazem esse projeto, vocês chamam artistas de cada local? Porque eu tava vendo lá no Instagram, tem um pouco de cada artista ali, daí vocês chamam artistas locais, como que vocês fazem? É o próprio secretário que entra em contato, como que funciona? Nós fizemos uma convocatória pública impulsionada pelas redes sociais, convocando arte educadores, artistas locais e produtores locais. Apesar de sermos do Rio de Janeiro, todos os projetos... A Bobrinha tem 17 anos, né, de cultura, de produção cultural, de gestão de projetos incentivados, e a gente tem um olhar muito atento para o território. Então, sempre contratamos artistas locais. Que massa. A ideia é valorizar a arte local, né? Então, para a gente isso é muito importante. E esse Às artista, vezes, Priscila, e esse artista depois ele participa do projeto também, ele tem obrigação de semear para frente isso, né? De ensinar mais, né? Ou não? Como é que é? na verdade, eles já são artistas, né? Então, assim, o artista em si nem sempre tem uma didática de ensino, né? Por Uhum. isso que o projeto tem arte educadores e artistas. Os arte educadores, eles ensinam durante 5 dias as técnicas, o desenho. Se vocês verem no Instagram do Projeto Arco-Íris, tem alguns vídeos das crianças desenhando. Que o bacana, além de revitalizar a escola e aproximar, né, as pessoas da cultura urbana de uma forma de expressão de arte, é também trazer a eles a possibilidade deles entenderem isso como uma forma de expressão, uma forma até, quem sabe, de trabalho, de vida, Isso. que é viver através da cultura e da arte. Uhum. Então, eles entram, os arte educadores, na escola e eles ensinam desenho, as crianças desenham, as crianças se emocionam, gente. É lindo de ver como que as pessoas precisam se expressar e elas não sabem muitas vezes o caminho disso. E a arte ela tem esse potencial de expressividade, de expressão. Então, esses arte educadores eles têm essa missão e depois de 5 dias eles pintam um painel com as crianças, com os jovens. O Uhum. artista ele tem um painel próprio na escola, né? Porque ele nem sempre tem esse lugar da didática de ensino, mas às vezes tem, né? Eu falo isso porque a gente sabe que a importância do ensino. Eu sou educadora, há 14 Uhum. anos professora do Senac, e eu sou apaixonada pela educação. Esse é um projeto de cultura, mas é um projeto de simbiose com a educação, né? Ele é uma relação entre cultura e educação, mas a gente sabe que ensinar é um dom, né? É uma missão, é uma vocação. Porém, esse artista ele poderia trazer a sua pintar outros painéis em outras escolas, em outras praças, revitalizando outros espaços. Esses arte educadores poderiam sim estar ensinando essa arte, trazer essa educação não bancária, né? Trazendo aí o Paulo Freire como uma referência, como um grande potencial em outras escolas. Isso seria incrível. Então, eu agradeço, inclusive, as palavras do procurador e falo para vocês que a gente está vivendo um momento muito maravilhoso no país, porque a Paulo Gustavo, que é uma lei de fomento, ela está chegando em todas as cidades do país, em todos os estados. Então, a gente está tendo muito investimento no campo cultural nesse momento. E vem aí a Lei Aldir Blanc II, que são leis de fomento direto, ou seja, as cidades estão podendo colocar recursos direto nos fazedores de cultura das suas cidades, nos seus artistas locais. E quem sabe isso também não inspira, né? Se não formos nós, inspira outras iniciativas a serem realizadas também em outras cidades, inclusive em Ponta Grossa. Muito bom, Priscila. Eu acho que parabéns pelo projeto, né? Parabéns pela Lei Rouanet, parabéns pela lei que proporciona essa possibilidade de levar cultura. Nós temos vários projetos assim que nos dão essa possibilidade de crer que nós podemos mudar
o país através da cultura, da educação. Tem um projeto que eu acho legal aqui, que é o Pega Aí, né? O Pega Aí Leitura Pega Aí Grátis. Leitura Grátis. Ele é esses dias um cara me falou, pô, tem uma estante lá do Pega Aí Leitura Grátis, lá na rodoviária. O pessoal às vezes rouba o livro. Eu disse, beleza, cara. Quando tá roubando o livro é a melhor coisa do mundo. Porque, né? Claro, o termo roubar o livro, né? É ruim. Mas assim, ele pegou um livro lá e acabou não devolvendo. Cara, pelo menos ele levou um livro, entendeu? E alguém vai parar esse livro, né? Então, assim, eu acho que isso é muito legal. Também quero agradecer aqui algumas manifestações, né? O grafite é uma manifestação de arte, como tal, geral, como de arte e como tal, gera controvérsias, né? É amado por uns, e eu me incluo nessa, e também odiado por outros. Viva a arte e viva a cultura. Até porque eu acho o seguinte, qualquer coisa que você for desenhar, qualquer roupa, qualquer coisa que tenha um pouco de arte, Tem gente que olha para um quadro, né, Priscila, e diz, meu Deus, que quadro maravilhoso. Tem gente que olha e diz, mas tem gente que... Né, cara, Não entendi o conceito. é natural, né? É natural. Então, isso é muito natural. Mas o artista em si, ele faz essa leitura dessa energia local, regional, né? Para daí fazer sim o grafite. E o bacana do grafite é que ele vem para deselitizar a arte. A arte não é o Museu do Louvre, né? A Ela arte ganha não é. rua, é maravilhoso. A arte não é aquele quadro que está atrás de um vidro no museu lá em outro país, né? A arte, ela tá viva, pulsante nos artistas da cidade, ela tá no muro, ela tá no muro da escola. É diferente para uma criança entrar numa escola inteira branca, cinza, que parece um hospital, ou entrar numa escola toda colorida e saber que tem o nomezinho dela ali no canto. Que ela tem uma participação naquilo ali. É mais gostoso. O cérebro, ele entende as cores. Né? Então a arte ela vem para alimentar e para incentivar também a criatividade, né? Faz bem para os olhos, faz bem para o coração. A arte ela é pulsante, né? A gente viveu esse episódio de violência nas escolas, né? Que é muito sofrido. Eu também sou mãe, tenho 3 filhos. E quando a gente pensa esse lugar da violência, essa violência que está no cotidiano, não só de escolas públicas, né, como você mesmo falou, João, mas também está na vida, né, nas relações. E você poder trazer a arte num lugar de convivência, de expressão, também é uma maneira das pessoas entenderem que não só pertencem àquele espaço que deixa de ser branco ou azul ou sem cor, né? Ó, eu estou toda colorida aqui, né? A gente está justamente porque tem relação com essa cor que a vida pode ter, né? E você consegue fazer com que essas crianças convivam. Sim. E se relacionem através desse desenho, e às vezes você minimiza problemas que existem entre eles. E você também consegue trazer essa forma de expressão que às vezes fica silenciada, né? E esse silêncio também gera violência, um transbordamento de violência social que às vezes a gente não sabe como nos invadiu. E esse lugar, trazer isso para a escola é muito importante. É muito importante porque também é uma maneira da gente pensar não só como colorir a escola, como pertencer à escola, como combater violência, mas como também aquele menino que muitas vezes é um menino considerado problema para a escola, às vezes ele dentro de um trabalho de arte, ele se expressa e ele traz dores que muitas vezes a gente não viu. Às vezes ele E se isso também é muito encontra, importante. né? Ele se encontra de um jeito que ninguém conseguiu encontrar, ou ele se Na encontra música, né? Nossa, na verdade, a gente... eu acho que o Brasil, não sei, o mundo, nós pais, estamos começando a ter uma visão mais ampla em relação a isso, né? Era uma coisa muito... Da nossa época não tinha essa cultura, assim... nossos pais aqui no interior, assim, sabe, Priscila, a gente não tinha... A gente até praticava arte sem perceber que estava praticando, né? Num quadro que a gente montava na igreja, numa coisa, num evento, né? Eu vi uma foto agora aqui, por exemplo, que as crianças da catequese montaram um terço de velas lindo na catedral,
né? Cara, é dedicação, é você estar lá, é você estar participando. É diferente do que meramente, muitas vezes, você pegar, e claro, é arte também, mas você pegar e fazer lá, contratar um Jean Giovanni e pôr numa praça tocando 1 hora, o povo vai lá, leva 1 quilo de arroz para assistir de graça, sabe, cara? Essa ação participativa da arte como um todo. Agora, Priscila, você tem 3 filhos, você falou, mas mais do que isso, você tem a obrigação, pelo pouco que eu te conheci, dentro do meu conceito de energia espiritual, de energia, eu acho assim que um ser superior nos dá oportunidades e nos dá possibilidades culturais, possibilidades de acesso, e eu acho que a gente tem a obrigação de semear. Então, assim, você Sim. tá num. Eu vejo o teu conhecimento, brilha teu olho, você gosta desse projeto, e você tem uma missão, viu, cara? Uma missão. Te digo assim, você vai dizer assim, pô, um careca lá do Paraná me entrevistou e me falou isso um dia. Talvez um dia, numa seara mais para frente da tua vida, você vai lembrar desse careca, porque você tem uma missão, queira você interpretar como você quiser, se é divina, se é não sei o quê, de colocar isso para mais pessoas. Não é só o projeto Lei Rouanet, não é só o din-din que entra, não é só o não sei o quê, é a missão que nós temos como ser humano de retribuir, de devolver todo esse conhecimento, todas essas possibilidades, todo esse amor que está dentro de você através desse projeto, tá? Muito legal mesmo o projeto. Olha, João, até me segurei aqui para não me emocionar mesmo, Não, porque nós estamos a quilômetros de distância. Se você conseguiu captar um pouquinho do que move o meu coração, a minha vida, o meu captei. propósito, eu acho que, de fato, eu acho que isso está transbordando. Eu acredito muito no poder de transformação das pessoas. Não é à toa que a relação que eu tenho com a cultura, com a arte, com a educação, se tornou esse caminho. A gente sempre procura semear mais do que a gente precisa, teoricamente, pelo que a lei obriga, ou para o que o investidor nos combina em termos de contrapartida. E eu estou ouvindo aqui no meu coração e eu vou entender que eu tenho que ir mais. Porque a Avance, gente cara, tem não só o avance. arco-íris, a gente tem um projeto chamado Criar Jogos, que é uma escola de games totalmente gratuita, que está chegando em Curitiba também, a partir de setembro. E aí entra numa outra questão ligada à questão da tecnologia e da cultura nesse sentido. E, sem dúvida, eu acredito que a gente precisaria ter mais cultura e arte na nossa vida. E eu desejo muito que em algum momento a gente vá viver o país, eu ainda vou fazer 40 anos esse ano, que a gente possa voltar a ter o contraturno escolar com muito mais projetos ligados à cultura, à arte dentro das escolas. A gente pode fazer isso como política pública, né? Eu nunca trabalhei na gestão pública do lado de lá, não tenho nenhum interesse na política nesse sentido, mas sou uma gestora pública porque eu opero recursos públicos pela Burburinho Cultural, pelo Instituto Burburinho. Então, eu acredito que sim, é possível a gente semear também dialogando, sabe? E Sim. trazendo possibilidades, caminhos, projetos de lei, vamos discutir sobre isso, como que é o caminho para a gente viabilizar. Existem caminhos. E eu acredito que eu participo um pouquinho dessa sementinha de que acredita que é por aí que a gente tem que ir. Muito bom, querida. Obrigado aí pela tua participação, show de bola, estamos à disposição. Eu já passei o contato do presidente da Fundação Cultural aqui de Ponta Grossa para a Abilene. O nosso procurador também, Márcio Rezende, se colocou à disposição aqui, falou, ó, vamos falar sim, para a gente ampliar isso para Ponta Grossa, os outros municípios que estão nos ouvindo agora. A gente conhece todo mundo, eu acho que a gente podia fazer a nossa região dos Campos Gerais. Nós temos a prefeita aqui de Carambeí, que é a presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais. Que também é professora. Que também é professora, que poderia estar participando ativamente junto, envolvendo os municípios da região dos Campos Gerais. Acho que seria muito legal. Então, o dia que você se apinchar para essa região aqui, você
avisa, né? Porque Curitiba aqui é muito pertinho, avisa que a gente pode fazer aí um encontro e eu posso te ajudar nessa coisa toda aí para dar certo, tá bom? Muito obrigada. Eu vou estar em setembro. Eu vou avisar para Milena Avisa. e a gente vai combinar esses encontros. Então, vou ficar muito feliz. A Jéssica vai a te gente poder passar falar o sobre nosso contato também. A gente se organiza aqui em setembro para a gente se encontrar. Você pode fazer uma visita aqui em Ponta Grossa e a gente fazer Farei. esses projetos estarem conosco aqui também. Beleza? Obrigada, João. Obrigada, Jéssica. Bom dia a Imagina, todos. a Valeu. gente que agradece. Valeu. Até. Olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês, cara. O visual de uma cidade, claro que o dia a dia da cidade tem problemas mais, né? Mas nós temos problema de saúde, nós temos problema de não sei o quê. Agora, isso é uma forma de desenvolver até a linha do raciocínio da cultura. É verdade? Ela forma o senso crítico das pessoas. A cultura é essa coisa de você ficar, né? E nós temos que apoiar os nossos filhos também, viu, gente? Tem, né? Eu vejo assim a minha filha, a Graciela, ela tem um dom de desenho, de montar uma peça, de não sei o quê, não sei o quê. Cada um tem um jeito, cara. E de repente ali tá uma veia, né, cultural dela. A música para Giovana é a veia cultural dela. Quer dizer, acho que é válido a gente repensar um pouco isso. Cara, do que vale, como diz o meu querido padre Claudemir, meu amigo, diz ele, não tenha medo da morte, tenha medo de uma vida mal vivida. E o que é uma vida mal vivida? É você não se descobrir, você não ter oportunidade de aprender uma coisa que você sempre gostou, de você pintar, de você, né? Eu queria tanto escrever um livro, tudo bem que as consequências não foram das melhores, mas escrevi um livro, agora estou pensando em escrever outro, sabe? E então coisas da vida. Acho que tem que aproveitar bem, porque senão um dia, Rodrigão, você vai morrer, cara. Pode,